Bem-vindos ao canal. Neste vídeo eu vou falar com vocês sobre os conceitos de entrada e saída no Arduino, como funcionam os pinos nesses modos, e também vou mostrar para vocês dois circuitos bastante importantes, que são os circuitos de pull-up e pull-down, muito utilizados na eletrônica digital e na eletrônica de microcontroladores. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e conteúdos. Eu já criei o circuito aqui no Tinkercad, nomeei ele como entrada e saída do Arduino e vou iniciar colocando como componente aqui no nosso Tinkercad um Arduino. E agora eu vou montar um circuito bastante simples, que já foi utilizado em outros vídeos, iniciando com um LED e um resistor. Eu vou utilizar aqui o pino 10 conectado ao meu resistor, depois conecto esse resistor ao meu LED, aqui no pino de anodo, e vou colocar aqui no pino de catodo do LED conectado no GND, ok? Muito bem, só para iniciar aqui o nosso código, eu vou utilizar então o modo texto e vou fazer um acionamento bastante simples que já foi feito anteriormente, que é fazer com que o nosso LED fique sendo acionado alternadamente. Antes disso, eu vou reforçar com vocês o conceito de comentários. Então, eu vou fazer um comentário multilinha aqui, vou colocar o título do nosso circuito, né, do nosso programa. Então vai ser aqui, ó, circuito de teste de entrada e saída, né? Isso com os nossos pinos. Então eu fiz um breve comentário aqui, vou colocar que o autor desse programa é aqui o canal T3B, certo? E esse programa está sendo criado, hoje é dia 14 de fevereiro de 2024, claro. Aqui nós poderíamos colocar algumas outras observações, como os pinos que vão ser utilizados no circuito, tá? Uma série de itens. Eu só quero reforçar com vocês a importância de comentar os códigos que nós vamos fazendo, até porque vocês podem utilizar posteriormente esses códigos para estudar e lembrar aí como funciona o próprio programa, né? O próprio circuito de vocês, tá? Então aqui na linguagem C, nós iniciamos o comentário multilinha com barra asterisco e concluímos com asterisco barra. Mas é bastante comum colocar, como eu estou fazendo aqui, ó, um cabeçalho, né? Eu preenchi com vários asteriscos para deixar um pouco mais bonitinho aqui o comentário, certo? Muito bem, então eu tenho aqui a nossa função agora void setup, e como é padrão aqui nesse circuito que nós temos no Tinkercad, ele já trouxe um pedaço do nosso circuito pronto, né? O código que já está pronto. Então eu não estou mais utilizando o LED built-in, que é o 13, eu vou utilizar aqui o pino 10 para acionar o nosso LED. Então vou colocar aqui, ó, o 10, tá? O que significa que meu pino 10 está no modo de saída, output. Então toda vez que eu modificar o meu programa, eu tenho que fazer a correspondência entre pinos físicos, né, pinos que estão no meu hardware, e pinos que estão relatados aqui no nosso programa, tá? Então agora eu vou acionar o pino 10. Ok? Então eu simplesmente mudo aqui para 10, e se nós colocarmos esse programa em funcionamento, olha só, ele está acionando o nosso pino, né, o nosso pino 10, que está conectado ao nosso LED a cada 1 segundo, perfeito? Muito bem. Então a partir de agora eu vou trazer um outro conceito. Eu vou utilizar um pino como entrada. Então o nosso pin mode, né, o modo que o pino vai trabalhar, vai ser como entrada. Vou utilizar para isso aqui o pino, por exemplo, 7. E digo que ele é um pino de entrada, certo? Input. Muito bem. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu vou colocar uma chave, né, um botão aqui no nosso circuito, e esse botão, quando ele estiver acionado, eu quero que ele acione o nosso LED. E quando ele não estiver acionado, ele não vai estar acionando o LED, certo? Então eu vou criar uma variável. Esse também já é um conceito novo para vocês aqui, ó. O que é uma variável, pessoal? A variável, ela é
imagine que é um pedacinho da memória do computador que armazena a informação. Eu vou criar uma variável e o tipo dela vai ser o tipo booleano. Ou seja, booleano é uma variável que armazena informação com apenas dois estados, ou é 0 ou é 1, ou verdadeiro ou falso, ou existe não existe. Imagine um sinal elétrico. Se tiver tensão elétrica, o sinal existe. Se não tiver tensão elétrica, o sinal não existe. Perfeito? E eu vou chamar essa minha variável, então eu coloquei o tipo dela e agora eu vou colocar o nome. Eu vou chamar ela de estado e vou inicializar ela com o estado 0. Muito bem, eu posso comentar aqui, ó, variável que armazena o estado da entrada. Vou colocar dessa forma, ou seja, nessa variável eu vou armazenar a informação da entrada. Se existe sinal, 1, ou se não existe sinal, 0. Bom, a partir de agora eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar um outro comando e esse comando vai trazer para a minha variável estado o estado físico da entrada do pino. O pino que eu estou utilizando como entrada é o pino 7. Então eu vou dizer que a nossa variável estado, ela vai fazer uma leitura digital. Ao invés de fazer uma escrita digital, ela vai fazer uma leitura digital. Ou seja, ela vai receber o meu digital read do nosso pino de entrada, que é o pino 7. Bom, a ideia agora é a seguinte. Antes eu escrevia no pino 10, através do digital write, ou eu escrevia high ou eu escrevia low. O que eu vou fazer agora é escrever, ao invés de high e low, eu vou escrever estado. O que isso significa? A minha variável estado, ela vai receber 0 ou vai receber 1, dependendo de uma chave que eu vou associar ao pino 7. Quando o estado receber 0, eu escrevo 0 no pino 10. Quando o estado receber 1, eu escrevo 1 no pino 10. Ok? Muito bem, então agora eu vou aqui para a parte do hardware. Eu vou pegar uma chave, né? Eu vou utilizar esse aqui, ó, o botão, tá? Vou colocar ele próximo aqui ao pino 7. Vou conectar ele no nosso pino 7, tá? Até vou mudar a cor aqui do cabo. Ó, colocar um azulzinho. E eu vou buscar aqui, ó, do outro lado desse botão, eu vou buscar o nosso sinal de tensão. Vou pegar aqui os 5 volts fornecidos pelo nosso Arduino. 5 volts. Tá? Que eu vou colocar na cor vermelha. Bom, qual que é a ideia aqui? Quando eu aciono esse botão, eu vou transferir um lado, né, do nosso botão para o outro. Ou seja, se eu clicar no botão, eu vou passar para cá os nossos 5 volts. Que esse sinal de tensão, ele representa, né, na lógica digital aí, 1. E quando eu não tenho tensão, eu tenho 0. Perfeito? Eu vou simular esse circuito agora só para nós tirarmos algumas conclusões. Então, olha só. Iniciei a simulação. O que diz aqui no meu código? Ele diz que o meu estado, ele recebe o que eu tenho no meu pino 7 e ele escreve no meu pino 10. E a gente vai observar que o nosso pino, né, que o nosso LED já está acionado. Mas eu ainda não cliquei no botão. Ó. Agora estou clicando nele e ele está sempre acionado. Então o que está acontecendo aqui? O meu programa, aparentemente, ele não está funcionando, ele está errado. O que acontece aqui é que o programa está correto. O que nós temos de erro é no nosso circuito. Por quê? Pelo seguinte fato. Quando eu estou acionando o botão, eu estou passando esse sinal para cá e colocando ele no pino. Ou seja, eu tenho 1 no pino. Agora, quando eu não estou acionando o botão, qual é o sinal que eu tenho no pino? Muitas vezes, a grande maioria das pessoas que está aprendendo eletrônica, está aprendendo programação aqui com o Arduino, diz que eu tenho 0 quando eu não estou acionando o botão. Mas isso não é verdade. Eu não tenho 0 aqui porque eu simplesmente tenho esse pedaço de condutor, né, esse fio, como se ele estivesse flutuando. Ele não está conectado em nenhum ponto com o nível de tensão. Então, para fazer isso, eu poderia pegar
esse mesmo lado do botão, ó, e conectar ele ao GND. Ó, vou trazer ele para cá. Colocar até a cor preta nele. Então o que acontece? Se eu estou acionando o botão, eu vou passar 5 volts para cá. Se eu não estou acionando, eu tenho GND, ou seja, 0 volt. Perfeito? Agora eu vou colocar o nosso circuito em funcionamento novamente. Repara só. Agora eu tenho meu LED desligado. Então, se eu acionar o botão, o que vai acontecer? Acionei o botão, tá? E ele não acionou o LED agora. Por quê? Porque eu estou gerando um curto-circuito entre os 5 volts e o GND. Perfeito? Eu estou conectando direto os 5 volts com o GND. E é aí que entra um conceito muito importante, extremamente importante na eletrônica, que são os circuitos de pull-up e pull-down. Olha só, para que não aconteça esse curto-circuito entre 5 volts e GND, eu não vou conectar essa parte do circuito diretamente ao GND, ao terra. Eu vou conectar ele através de um resistor. E aqui é mais como se fosse uma receitinha de bolo para vocês, tá? O valor desse resistor, eu costumo utilizar ele como sendo 10K, tá? Claro que aqui a partir de 10K ou até valores um pouco menores que esse, vocês já podem utilizar em circuitos, no caso aqui um circuito pull-down, perfeito? Esse resistor ele garante que quando eu acionar aqui o botão, eu não vá fechar um curto entre esses dois condutores, 5 volts e GND. Tá? Por quê? Porque a corrente vai ser extremamente baixa, circulando aqui nesse resistor, e se eu pensar em termos da corrente, é mais fácil para a corrente ela entrar aqui no pino do que ela circular por esse resistor. Tá? Então eu vou ter um divisor de correntes aqui no circuito, ou um divisor de tensão. Perfeito? A partir de agora, se eu colocar o circuito de simulação novamente, ó, não acionando o botão, o LED está desligado. Se eu acionar o botão, o LED liga, que é o que está descrito aqui no nosso circuito, né, no nosso programa, perfeito? Ou seja, eu estou escrevendo no nosso pino 10 o estado que recebe 0 ou recebe 1. Só para deixar bastante claro como funciona o circuito de pull-up e pull-down, eu vou mostrar para vocês aqui uma ilustração. Olha só. Então esse daqui é o nosso circuito de pull-down, que é o circuito que eu fiz aqui no Tinkercad. Olha só, eu tenho a nossa chave, tá, representada aqui, ó, é um botão. Essa chave está conectada no nosso nível de tensão, no caso aqui os nossos 5 volts. E depois eu estou conduzindo esse sinal até, né, aqui ele chama de Vout, né, a tensão de saída do circuito, que eu coloco no pino 7. E nesse mesmo ponto, ó, que é esse lado aqui do botão, através de um resistor, eu coloco ele em contato com o terra, né, aqui o nosso GND. Perfeito? Ou seja, quando eu aciono esse botão, eu passo para cá como saída o nosso nível de VCC. Então ele se chama um pull down, ou seja, ele puxa para baixo, ele puxa para o nível 0, para o nosso GND. Mas eu posso também utilizar um circuito de pull up, que ele está sempre conectado no nível de tensão, no VCC, e quando eu aciono ele, ele coloca em nível baixo. Perfeito? Então, recapitulando, nós temos aqui um circuito de pull down, que ele vai estar normalmente em 0, e quando eu acionar o botão, eu vou trazer o sinal VCC, no nosso caso aqui os 5 volts, que representam um lógico. Então, quando eu aciono o botão, ele escreve lá no LED também o nível de tensão alto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido a explicação. Destacando para vocês novamente, é muito importante compreender esse conceito de pull down, de pull up, porque se não fizer um circuito nesse formato, vocês viram que eu fico com um sinal flutuante e o circuito de vocês não vai funcionar, consequentemente o programa de vocês associado também não vai funcionar.
Deixe seu like, suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários.